dessa maneira. E aí, para resolver isso aqui, vamos pensar então nas tomadas de Fourier. Vamos usar a representação, a recomposição de Fourier dessa função. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar carregando essa notação, vamos chamar esse t menos t', vamos assim, de um grande, do x menos x', vamos chamar do x grande. Opa, André, boa noite aí, Joia. Para não ficar carregando esse A, então vamos lá. Então, é uma função, né? Então, quem vai ser esse G? Representação de Fourier do G de Tx. Então, é ômega, chamada de Fourier, no setor temporal, transformada de Fourier no setor espacial, transformada de Fourier de ômega. E aí, as ondinhas planas. Conversão da precisa integrar em ômega, então Tx são fixos em função de ômega. Vamos lá, quando eu atuar com o D'Alembertiano, eu vou usar D'Alembertiano do lado direito. Vou usar D'Alembertiano atuando nisso do lado direito. Do lado direito eu tenho a transformada de Fourier das delta. Isso aqui é integral em d ômega sobre 2π de L menos I ômega t. Isso aqui é a função, quer dizer, a representação de Fourier da delta é a transformada de Fourier 1, é simplesmente essa onda plana. E essa delta aqui, simplesmente é essa onda plana. Então, eu vou escrever tudo em termos das componentes de Fourier dos dois lados, eu vou produzir esse operador aqui, atuando aqui. Ele vai entrar aqui, então, vai produzir um fator menos ômega 2 sobre C2, né, que é 1 sobre C2, D2, DT2. Então, vai produzir menos ômega 2 sobre C2. E aí, menos Laplaciano. Laplaciano, menos Laplaciano, bater aqui, vai produzir um mais cada 2. Isso tudo aqui atuando no G. Então, eu estou colocando isso, eu estou colocando essa expressão aqui e atuando com o D'Alembertiano aqui dentro. Ele vai, bate aqui, que aqui ele vai encontrar a dependência V e a dependência X. Então, o Laplaciano, D'Alembertiano, no espaço de Fourier, ele vira essa função multiplicativa. A transformada de Fourier da função de Green, quer dizer, eu não conheço a função de Green, mas vou conhecer a transformada de Fourier dela agora. Do lado direito, a representação de Fourier do delta é 1 vezes isso, e a representação de Fourier desse delta é 1 vezes isso. Então, do lado direito e do lado esquerdo, eu tenho as ondas planas. Essas ondas planas são um conjunto ortogonal, né, soluções. Então, eu posso ter essa expansão de um vetor para a base ortonormal com a expansão de outro vetor para a base ortonormal, igual o componente a componente. Então, tá aqui. Então, eu sei quem é a transformada de Fourier da função de Green. Então, é só colocar isso aqui. Então, a minha função de Green vai ser esse problema aqui. Calcular isso aqui. Isso aqui é 1 sobre... Tem um fator. Vamos dar esse menos 1 aqui, que vai ficar ômega 2 sobre C2. Menos isso aqui é um jeitinho. Meu problema agora é resolver integral em K. Resolver. Esse é o nosso problema. Resolvendo isso, a gente sabe quem é o G. Saberemos quem é a função de Green do operador D'Alembertiano. Que vamos levar em conta as seguintes possibilidades. Aí agora, caras têm tempo, hein, gente? 7h20. Vou acabar um pouquinho mais cedo, a gente vai num passo só, e aí a gente precisa acabar às 8 horas. Aí vamos cortar, eu vou liberar a informação. Só agora vamos começar a pensar nas seguintes coisas aqui.
Então, vamos botar aqui o seguinte, vamos botar esse C2 aqui. E esse C2 aqui, vamos botar esse C2 aqui menos C2. Bom, estamos integrando o ômega de menos a mais infinito, estamos integrando o K em todo o espaço. Fato triste. Quando eu for integrar ômega, no eixo real, ômega de menos a mais infinito, tem polo em cima, né? Estou integrando o ômega. Primeiro eu fazer integral no ômega, depois eu penso na integral em K. Só que quando eu for fazer integral no ômega, de menos infinito a mais infinito, eu vou encontrar dois polos. Né? Ômega 2 igual a K2, C2. Então eu vou encontrar ômega igual a mais ou menos módulo de K vezes C. Então eu tenho um polo aqui. Um polo aqui. Então, o integral vem bonitinho, eu vou subindo, eu estou aqui, vai explodir, então eu tenho um problema. Esse objeto aí, do ponto de vista, né, da matemática, das funções, não faz sentido. Isso não é uma função. Até porque isso aqui também não é uma função. Delta de Dirac é uma distribuição. Então, é claro que esses objetos aqui, essa função de Green, não pode ser olhada como uma função, pode ser olhada como uma distribuição. Ela pode ser infinita em certos pontos, como a função delta a função delta 0, 0, 0, 0, 0, depois, de repente, ela explode. Então, essa função carrega, vamos dizer assim, as anomalias que estão embutidas na função delta. E aí, a gente vai ter que dar uma prescrição para calcular essas integrais. Então, eu estou para calcular essa integral. Eu vou fazer integral em ômega. Depois, fazendo integral em ômega, eu faço integral em K. Mas o problema é fazer integral em ômega. Quando a gente faz integral em ômega, a gente tem que enfrentar esse discurso do polo aqui e do polo aqui. Então, a gente pode pensar, isso é uma distribuição, né? Então, a gente vai ter que entender que, sendo uma distribuição, eu tenho que criar uma prescrição. Isso é a função delta de Dirac, né? Dirac, quando criou a função delta, ele criou a função delta, mas ele criou uma prescrição. Prescrição é que, se eu pegar qualquer função f de x e integrar com delta de x menos a, você resolve o f de a. Prescrição de Dirac. Deu aqui? Tudo bem, esse objeto aqui é completamente infinito, maluco, ele é 0, 0, 0, explode, mas a integral dele já é um número infinito, ou seja, a função delta ela pega uma função e leva uma função num ponto, um valor da função. Então, ela leva uma função num valor fixo. Então, deu uma prescrição. Então, nós temos que dar uma prescrição para esse G aí existir, essa função de G existir. Então, a gente pode dar a seguinte prescrição. Vamos dizer, três maneiras de a gente fazer essa prescrição. Eu posso pensar, ele pode pensar o seguinte, eu vou fazer essa integral aqui, vamos ver se a gente consegue dar sentido a isso, né? A gente faz essa integral aqui, e vamos deformar, pode deformar esse contorno, assim, eu posso vir assim, eu vou evitar, vamos dizer que eu consigo evitar essas singularidades, colocando aqui um deslocamento, um desvio, sei lá, um raio delta. Faço os meus cálculos para evitar o polo, né, para evitar o infinito aqui, e depois eu faço esse delta tender a zero. Então, a ideia, né, seria um pouco essa, de uma certa maneira, a gente evitar o ponto de singularidade, faz uma deformação na integral e depois vê se essa deformação tender a zero, o que isso pode estar dando para a gente. Então, tem essa possibilidade, eu deformo caminho, mas existe uma outra prescrição equivalente. Ao invés de deformar o caminho, eu deformo esse denominador. Eu introduzo um fator singular que me desloque o polo. Eu vou deslocar esse polo, né, desse eixo real de uma certa maneira. Então, e depois eu faço, claro, esse deslocamento tender a zero para ver se no final do processo isso faz sentido. Eu estou amparado em que isso? Eu estou amparado no fato de eu não estar calculando uma função, mas eu estar calculando uma distribuição. Então eu preciso dar uma prescrição para que isso seja calculado. A maneira que, quer dizer, quando a gente faz, às vezes, quer lidar com uma grandeza matemática, você está criando, né, uma prescrição para ver se aquela grandeza matemática pode fazer sentido com o teu problema físico. Um pouco esse é o pensamento quando a gente trabalha com funções de Green, pensando que elas são, na verdade, distribuições. Então, vamos pensar
o que a gente vai abrir aqui de possível? Então, essa integral aqui, se vocês observarem, essas funções aqui são complexas. Claro que eu estou integrando em ômega real, eu estou integrando em K real. Mas eu vou fazer, a gente vai fazer o seguinte, usar o seguinte método. Ao invés de deformar o caminho, eu vou deformar o polo. Vou deformar o denominador, introduzindo uma parte infinitesimal, mas que me desloque esse polo para cima ou para baixo, não importa. Então a gente vai fazer o seguinte, aonde a gente tem ômega 2 menos K2 C2, nós vamos fazer a seguinte possibilidade. Então, o que aconteceria se eu fizesse isso aqui, introduzisse aqui mais I epsilon ômega? Final, sempre pensando, esse epsilon é infinitesimal. No final eu vou tomar epsilon tendendo a zero. Vamos dizer que epsilon seja positivo. Ou então, posso botar aqui menos, né? Mais ou menos. Ou então eu poderia pensar, o que isso vai dar para a gente? Será que isso faz sentido? Ou então essa possibilidade aqui, fazer simplesmente isso aqui, boto mais ou menos epsilon. E no final eu coloco epsilon tendendo a zero. Também, sempre pensando nisso. O que isso está significando para mim? Se eu olhar essa equação aqui, do ponto de vista, né, desse denominador, se eu colocar essa parte infinitesimal tendendo a zero, eu vou ter que esse zero dessa função ele só vai acontecer, essa função só vai explodir, ela só vai ter polo, né, para ômega 2 igual a K2 C2 menos ou mais Y. Ou seja, isso aqui é muito pequenininho, vou pensar assim, ômega 2, né, igual a módulo de K ao quadrado C2, que multiplica 1 menos ou mais epsilon sobre módulo de K ao quadrado C2. Eu só fiz isso aqui. Ok? Eu quero que isso aqui tenda a zero, senão eu tendo a zero, eu estou fazendo esse K para C, que pode ser genérico, pode ser qualquer. Então, esse meu ômega aqui, para esse epsilon que tende a zero, eu posso escrever isso aqui como K para C. E aí, 1, né, mais mais epsilon sobre 2 módulo de K ao quadrado C2 elevado a meio. Então, lembrando que esse cara aqui está tendendo a zero, ele vai ser tão pequeno quanto eu queira. Vamos colocar aqui um 2. Fazer aproximação, fazendo expansão, imaginando que eu tenho o meu ômega, então vai ser módulo de K vezes C, e aqui nós vamos ter menos ou mais e epsilon sobre 2 módulo de K C. Então, ele está me dizendo o seguinte, né? Perdão, aqui eu coloquei isso aqui é mais ou menos, né? Eu estou pegando a raiz quadrada, eu fixei, tanto faz, mais ou menos, estou só seguindo essa. Se eu fizer mais, esse menos aqui carece, trocar. Mas quando eu tirar essa raiz aqui, eu vou estar tirando o ômega 2, né? Então esse ômega aqui pode ser mais ou menos, K para C, e esse objeto aqui elevado meio. Nós estamos colocando mais aqui. Como isso aqui é quadrado, eu posso ter o sinal mais ou menos. Então, eu vou ter, então, nesse caso, vamos dizer que a gente trabalhe só com mais ou menos. Aí depois qualquer coisa aqui vai, então, se mais esse menos aqui, botando esse mais, aqui vai ficar menos, aqui vai ficar menos, aqui vai ficar menos, aqui vai ficar mais ou menos isso aqui. Então, o primeiro termo vai ficar mais, então vou ter dois polos. Esse cara aqui, vezes esse, e esse cara aqui, vezes esse. O primeiro polo vai ser esse aqui, K para C, menos I epsilon sobre 2 módulo de K para C. E o outro polo, ó, I zero vai ser esse, o zero vai ser esse. I epsilon sobre 2 módulo de K. Então, o que está significando isso? Significa que se eu fizer essa modificação, introduzir esse fator fictício, que no final eu vou fazer tender a zero,
O polo da direita vai descer. Eu vou manter ele integral de menos a mais, não vou sair desse eixo, mas simplesmente eu transformei aqui de tal maneira que esse polo desça, esse polo. Então, posso integrar aqui feliz da vida, que o polo está longe. Depois, no final de tudo, faz o epsilon tender a zero e vê se a expressão nos dá uma coisa razoável. Então, essa é a possibilidade que eu faço fazendo isso. Porque se eu colocasse menos, seria plenamente equivalente. Seria descer isso e subir isso. O que é importante é que eu joguei um polo para cima e um polo para baixo. E livrei o meu percurso. Essa é uma possibilidade. Vamos analisar isso na próxima aula melhor. Eu estou levantando as possibilidades que a gente faz de deformar a estrutura de polos para tirar os polos do caminho de integração, a gente resolver a integral e ver se o limite é igual a zero faz sentido. Vamos pegar esse carinha aqui agora. Pegar com sinal mais, depois pegar com sinal menos. Vamos pegar primeiro essa equação. Essa equação foi uma equação. Ômega 2 mais y ômega menos K2 C2. Então, se eu quiser olhar os zeros dessa função, os polos daquele integral, tem que zerar isso aqui. Então, isso aqui vai dar para nós, também é uma equação de segundo grau, né? Então, isso aqui vai dar para nós menos y, né? Mais ou menos y2x. Menos y2 mais K2 C2. Sobre 2y. Não, 2. Então tá legal, tem um sinal mais, um sinal menos. Vamos dar uma olhadinha nisso. Eu tenho dois polos também, obviamente. Esse primeiro, então vamos botar esse 4K2C2 em evidência, que vai produzir aqui fora 2 módulo de KC. Aqui fica 1 e aqui fica sobre K4K2C2. Vamos colocar assim, só para dividir aquilo ali. Então, isso aqui vai dar para nós menos y sobre 2, mais ou menos, e aí 2 módulo de K vezes C. Esse 2 aqui com esse 2 vai cancelar, certo? E aí aqui eu não tenho 1 menos y2 sobre 4 K2 C2, né? E aqui tem o fator 8. Então, esse termo aqui é y sobre 2, esse termo aqui já é um termo em ordem y2. Então, vamos abandonar esse termo aqui e a gente já vê que com isso a gente já modifica a estrutura de polo. O polo da direita desce e o polo da esquerda, todos os dois polos ganham a mesma parte imaginária. Então, nesse caso, com essa prescrição, os dois polos vão descer. Eu fiz isso. Claro, se eu trocar o sinal, se eu fizer epsilon menos epsilon, vou botar lá em cima menos y ômega, significa que os dois polos vão subir. Então eu tenho essa possibilidade aqui com esse sinal. E se eu colocar esse sinal aqui, os dois polos sobem. Então, eu me vejo diante de três possibilidades significativas, né? Eu posso deslocar os dois polos para cima, posso deslocar os dois polos para baixo e posso deslocar um polo para baixo e um para cima, ou um para cima e outro para baixo. Porque jogar os dois polos para as regiões distintas, trago os dois juntos ou levanto os dois juntos. Isso fazendo significa que eu estou modificando, estou introduzindo um fator fictício que vai me permitir fazer integral em ômega. Então, eu estou colocando sempre para vocês que no final, a prescrição é tomar o epsilon igual a zero e verificar o que isso pode estar dizendo para nós em termos da relação campo-fonte. Porque no fundo eu tenho que fazer isso aqui. O que é a função de Green? Delta de G igual a delta, uma carga pontiforme. Então, eu estou dizendo o seguinte, tem uma carga pontiforme aqui. O que é a minha função de Green média? Ela mede o potencial. Se eu colocar uma carga aqui, no instante de tempo t' na posição x', eu aqui vou medir o potencial no instante de tempo t na posição x. O
que eu vou medir? Que perturbação eu vou medir aqui se eu colocar essa fonte aqui? Essa fonte está no instante T' na posição x', como é que ela vai me dar um campo na posição T e no ponto x? Então é isso que é a minha função de green. E aí nós vamos ver se essa função de green, então, se ela faz sentido. Será que isso aqui faz sentido quando eu fizer o epsilon igual a zero? Será que isso aqui faz sentido quando eu fizer o epsilon igual a zero? Será que isso aqui faz sentido quando eu fizer o epsilon igual a zero? Então, nós estamos criando uma prescrição importante que isso aí foi uma coisa criada pela física mesmo. A gente começa com esse raciocínio sujo. Você está fazendo uma matemática que vai trabalhar para você. Depois, é claro, qual é o papel do físico matemático? Limpar tudo. Aí ele limpa tudo. Tem um trabalho danado, um trabalho violento. Então você fala, eu já sabia disso. Coitado, né? É duro trabalhar com essa matemática, é ruim por isso. O cara faz a coisa certa, limpa, e você diz, eu já sabia disso desde o início. Senão você não estaria nem fazendo isso, né? Então você cria, né? Você suja a tua mão, você suja a tua mão, inventa uma prescrição e depois você vai ver se matematicamente isso aí está bem fundamentado. Você vai ver condições de convergência, mas a física ela te dá uma grande resposta. O teu problema é o seguinte, cara, eu quero saber qual é o campo de uma carga multiforme. Faz sentido? Relaxa, vai em frente. Matemática vai dizer, faz sentido sobre essas condições, quer dizer, até hoje a gente faz um monte de cálculo em teoria quântica de campos, faz mesmo. Resultado até a 12ª casa decimal. Mas os físicos matemáticos, isso tudo é errado. Não existe alternativa. Não existe. Você tem uma coisa, um símbolo que você manipula, tira números muito precisos, mas o cara diz, isso aí não existe. Isso aí é uma mera ficção, uma fantasia, isso é uma miragem. Eles pegarem, trabalham, né, desses físicos matemáticos, você tem um pouco de contato com o Daniel. São mais axiomáticos. Então a gente faz cálculo em QCD, nada disso existe, mas o cálculo exaustivo. Tira lá a função dela, tem liberdade assintótica, você consegue calcular em teoria de perturbação. Então eu estou colocando essas coisas porque quando a gente estuda a função de green, é um contato que a gente tem com alguma coisa que é muito assim, suja mesmo, que você faz o que você quer. Mas para você tirar um resultado, você tem que fazer, primeiro, verificar se isso aí é sensato. Se for sensato, deu um resultado bom, então, claro, o cara da física matemática sabe, eu vou botar minha mão aí para limpar isso aí, que vai fazer sentido eu limpar isso aí, está dando certo, vamos entender do ponto de vista do rigor matemático, do formalismo, como é que nós podemos tratar isso. Então, nós estamos introduzindo dessa maneira assim, bem suja, né? Bem de oficina mesmo, né? O que podem ser essas possibilidades de calcular esse objeto aqui está dando desse lado algo que é infinito. Então, esse objeto aqui também é infinito, é uma distribuição. Toda função de green é uma distribuição. Na verdade, ela não é nem local, você está tirando uma coisa que depende, você tem um operador que depende de um ponto só, e você está tirando um objeto que depende de 2 pontos e te dá a função delta. Então, a gente vai criar uma prescrição para ver se esse cálculo aqui faz sentido. Então, a prescrição que a gente está criando está encontrando o infinito no meio do caminho, remove ele, tira o infinito, passe, e depois arruma de novo isso. Ninguém vai saber que você deixou. Tira lá, vai lá, engana a teoria, tira, no final bota essa coisa, se for embora, vamos ver o que vai acontecer. Faz sentido? Faz. Então vocês vão pegar compêndios dessa altura aí, né, os livros aí, de função de green, o livro do Schwartz, 8 volumes escritos sobre distribuições, né? Esses do Han Hilbert, que é excelente, quem quiser olhar funções de green, olha o Han Hilbert, são 2 volumes muito bons, ou então também aquele. Tem um livro também bom de métodos matemáticos, meio antigo, muito bom, depois eu vou pegar aí para esse. Mas o Han Hilbert é excelente para ver como é que essas coisas realmente funcionam. O Han Hilbert, estudar, tem 2 volumes aqui na biblioteca, muito bons. Tá certo. Bom, então a gente está tentando dar um sentido para isso e
vamos ver as deformações. Então, ou eu deformo o caminho, ou eu deformo a própria função. O que é importante aqui é que eu recupere o problema de partida lá no final, ao fazer epsilon igual a zero. E aí, o que nós vamos ganhar? Vamos ganhar alguma coisa que é uma distribuição também. Mas que faz sentido. Quer dizer, a função delta de Dirac, da maneira que ela está lá, é um objeto completamente simbólico. É algo que é zero e infinito. Mas você entende o que aquilo significa para você? Que eu tenho uma carga naquele ponto. Então, significa a presença de uma carga localizada exatamente nesse ponto. Então, é um símbolo, mas que tem um sentido para você? Tem. Você sabe operar com ele, você bota ele dentro do integral que ele retorna o valor da função. Então, a mesma coisa eu vou fazer aqui. Isso aqui é um símbolo, Vamos tentar mexer, tornar esse símbolo calculado, dando uma prescrição para calcular ele. Qual é a prescrição que eu dou para calcular ele? Modifica aqui. Faz os cálculos, faz o epsilon dessa. Ou então modifica acima. Ou modifica assim. Então, nós estamos propondo 3 modificações. Então, na próxima aula, nós vamos ver que essa modificação aqui vai ser correspondente às funções de linha. Uma delas, essas duas correspondências aqui, uma delas vai dar as funções de linha avançadas, aqui advanced, e a outra vai dar a função de linha tardia. E essa aqui vai dar as chamadas funções de linha causais. A gente vai ver que, do ponto de vista da física clássica, essa função de Green, ela pode ser calculada, mas ela carece de sentido na física clássica. Na física clássica, a função de Green avançada também carece de sentido, porque ela viola claramente a causalidade. A gente vai ver que vai sobrar para nós a função de Green retardada, que é essa prescrição, ou sobe os dois ou desce os dois, só fazendo como é. Essa aqui, ela vai fazer sentido nas teorias quânticas de campo. Essa prescrição aqui é o que vai dar para nós, vai fazer com que a função de Green seja interpretada exatamente como propagador. O que é a função de Green causal vai virar o propagador das teorias quânticas de campo. O que é a função de Green retardada vai virar o potencial gerado por cargas multiformes numa teoria clássica. Certo? Esse aqui, então, é a essência do que a gente vai estudar na próxima aula. Então, vamos fazer um pouquinho disso, né? Levantar os corpos. Aí eu vou fazer um pouquinho, porque tem umas discussões aí que vale a pena ser vistas, que vocês depois vão poder aplicar em outros contextos. Deixa eu só colocar uma coisa que é interessante, que esse problema aqui, de 4 dimensões, 1 mais 3, como a gente vai fazer, ele é ótimo. Mas vamos ver depois que esse problema, em 1 mais 2 dimensões, ele é horripilante. É complicado. O Wiener trabalhou nisso na tese doutorada dele aqui. E tem problemas que ainda estão insolutos. Até hoje a gente não sabe resolver. Tem questões aí ligadas, por exemplo, à reverberação. Que a gente vai ver que na próxima aula, quando a gente faz esse problema em 3 dimensões, a gente tem uma interpretação bem nítida do que a gente acha que deve ser. Mas se a gente leva esse problema para 1 mais 2 dimensões, o problema fica completamente, fisicamente estranho. Quer dizer, o que você imagina? Você pega uma fonte multiforme, você produziu pulso de luz aqui, pá, pulso de luz caminha. Pulso de luz aqui, fez aqui e ele vai caminhando. Se você fizer a mesma coisa em 1 mais 2 dimensões, a luz vai, mas ela ainda fica, ela fica difusa, ela não se propaga, parece diferente. Tem uma reverberação. É como se você emitisse o laser aqui, você acende e apaga ele, no delta do tempo. Tá, no instante de tempo preciso, eu vou emitir o pulso e largar. Eu emito, então o pulso vai. Daqui um instantinho de tempo ele já não está mais aqui, já está ali. Em 1 mais 3 dimensões é isso que acontece. Ele vai em cima do cone de luz direitinho. Em 1 mais 2 dimensões, se você fizer isso, apertar e a luz sair, a luz está lá, mas ela ainda deixa uma causa em cima de você, ela se espalha toda. Tem um problema sério de reverberação. E isso aí é muito complicado quando você vai resolver aquele problema da Beck reaction. Você joga a radiação numa carga, a carga oscila, quando ela oscila, ela emite a radiação também. E aí essa radiação volta a interagir com ela. Esse é o problema daquela chamada força de Abraham-Lorentz, que é um problema bem clássico em 1 mais 3 dimensões. Em 1 mais 2 dimensões ele até hoje não está resolvido. Porque tem problemas sérios no cone de luz quando a gente fala de 1 mais 2 dimensões. Então tem questões muito interessantes ainda em aberto associadas com essas funções de Green. Deixa eu colocar já. Então, na aula que vem, a gente vai retornar basicamente a partir daqui e fazendo essas 3 prescrições, colocando aqui mais I epsilon ômega, colocando aqui menos I epsilon ômega e colocando aqui mais epsilon. Vai ver como
3 categorias de funções de Green. Vai ser bastante simples o cálculo depois que a gente entender o que fazer. A integral em capa vai ser bastante fácil. A integral da parte espacial vai ser fácil. Não seria fácil se aparecesse aqui um termo inhomogêneo. Essa equação aqui, a função de Green D'Alembertiano mais alfa, se colocar esse termo inhomogêneo e quiser calcular essa função de Green, que né, o delta no tempo e o delta no x, vamos lá, isso aqui vai complicar bastante o cálculo da função de Green. Mas é conhecido, vou trazer para vocês esses resultados aqui são conhecidos. A função de Green em 4 dimensões, 1 mais 3 é bem conhecido, 1 mais 2 aqui tem alguns problemas. Então, eu resolvi fazer o seguinte, pelo curso, já que a gente mexeu um pouco com as equações de campo, está tentando assim, entender como é que fica né, essa relação entre campos, quando a gente tem uma teoria que depende mais do campo, como é o caso do eletromagnetismo, eu preferi ir para as funções de Green para poder fazer essa discussão mais desconectada do espaço do Minkowski, porque acho que às vezes no discurso de eletromagnetismo, essa discussão é muito feita dentro do espaço do Minkowski, então ela fica muito parecendo que é alguma coisa típica da relatividade. Eu vou colocar dessa forma porque a função de Green fica bem solta, não tem nada a ver com o formalismo covariante, ela é um problema genérico, como estou dando esses exercícios para você. E vou dar uma outra tarefa a mais, que pode ser interessante para vocês também, uma tarefa simples também, que seria o seguinte, nós vimos, né, quem era a função de Green em uma dimensão espacial. Olha, quem era a função de Green da derivada, vimos quem era a função de Green da derivada segunda, que era o módulo, né? Eu pergunto a vocês quem será a função de Green da derivada terceira. Então o problema vai ser esse. Se eu tiver d3, dx3 da função f de x, né, igual a rho de x, vamos no caso ao delta, g. Queria que vocês dessem uma olhadinha nesse cara. Esse cara aqui a gente viu que era a função θ, e esse cara aqui é a função delta, é a função módulo. E aí vamos dar uma olhadinha nisso. Eu queria ver como é que vocês começam a perceber, à medida que a derivada vai aumentando, bem, eu coloco mais derivadas, como é que vai ficando. Por exemplo, uma questão que eu posso também deixar, uma sugestão aí para quem quiser pensar, é essa aqui. Imagina um problema desse tipo assim. Se tivesse essa equação aqui. Laplaciano. Mais alto. Ao quadrado. Vou pegar logo a função de tem que fazer o problema em 3 dimensões. Essa é uma questão, um laplaciano desse tipo e uma função de Green para esse problema de laplaciano mais alfa, esse operador aqui. Fazer nesses dois casos. Esse caso aqui é um caso que tem a ver com coisas interessantes que estão aparecendo no eletromagnetismo, que são essa questão da birrefringência do vácuo. Essa birrefringência do vácuo ela pode estar indicando o aparecimento de algum efeito ligado a alguma física nova que possa estar dando a birrefringência do vácuo. E essa equação aqui ela tem essa característica. Então, eu queria que vocês olhassem. Tentar ver como é que vocês podem encaminhar essa função de Green e essa função de Green. Essa aqui é bastante patológica. Tem problemas mais sérios. Essa aqui não está. Não é coisa que é difícil. Tem a interpretação dela é menos trivial. O cálculo não é complicado, mas a interpretação é menos trivial. Então vocês dão uma olhada nessas funções. Essas são estáticas, né? Nós vamos estar trabalhando aqui a função de Green independente do tempo. Essa é fundamental para o eletromagnetismo, que é a função de Green D'Alembertiano e a função de Green D'Alembertiano mais alta, que é a função de Green, vamos dizer,
das teorias massivas, fotomassivo, rugósios vetoriais massivos. Então, a gente vai precisar dessas duas funções aqui, independente do tempo, no caso mais geral possível, mas sempre em 1 às 3 dimensões, tá certo? Legal? Então, hoje a gente termina por aqui, e aí a gente, semana que vem, você retoma essa discussão, e daí 2 aulas eu acho que já dá para a gente começar a formar, tá certo?